Que a paz maravilhosa de Jesus reine em cada coração. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 4, versículos de 1 a 9. Assim está escrito: E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves dos céus e comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui estamos diante de um relato do ensinamento de Jesus diante da multidão que lhe acompanhava. Nós, quando lemos a maneira em que Jesus ensinava, isto era algo salutar, saudável, desejável para as pessoas. Por quê? Porque Jesus, conforme a própria Escritura afirma, ele ensinava com autoridade. Autoridade não é gritaria. Autoridade não é imposição. Autoridade é credibilidade naquilo que fala. Tanto quem fala tem a credibilidade, como aquilo que a pessoa fala é digno de crédito. Portanto, a palavra de Deus, ela é digna, na linguagem de Paulo, de toda a aceitação. Então, a maneira como Jesus ensinava atraía as pessoas para se reunirem em volta dele. E aqui observamos que quando diz outra vez, significa que já em uma vez anterior, Jesus tinha reunido-se para ensinar e as multidões estiveram com ele. O ensinamento que Jesus deu foi tão convincente que quando Jesus, segunda vez, conforme diz aqui, e outra vez, ele reuniu-se para ensinar, a multidão estava lá novamente para receber um novo ensinamento do Senhor Jesus. Que mestre maravilhoso foi Jesus! Não precisava obrigar as pessoas a ir ouvi-lo. Não precisava fazer o banner, colocar nas redes sociais e convidar e colocar ali algum chamarisco para atrair pessoas para a reunião. Não, a naturalidade de Jesus, a autoridade e a maneira como ele ensinava eram suficientes para despertar no coração das pessoas o desejo de que elas viessem aonde ele estava para ali então ouvir a sua palavra. E note que Jesus não se reunia em um lugar fechado. Jesus se reunia ao céu livre, ou seja, diante do povo, aonde o povo estava e vivia, à beira do mar, nas ruas, nos valados, nos caminhos. Era por ali que Jesus andava e o ensino dele era feito a céu aberto. Portanto, cada um que passava tinha oportunidade de parar para ouvir.
E, como eu disse, a autoridade com que Jesus ensinava atraía, prendia a atenção das pessoas no que Jesus estava dizendo. O ensino de Jesus, ele não era cansativo e nem desconexo. Isto mostra-nos que o ensino de Jesus era um ensino dinâmico, proveitoso, atrativo, eficaz, e que os assuntos que Jesus tratava com as pessoas não eram assuntos diferentes entre si. Era um assunto que tinha conexão, tinha começo, tinha meio e tinha fim. Era o foco de Jesus em levar um assunto diante das pessoas. Então, um assunto como este de Jesus não trazia canseira e nem era desconexo. As pessoas não tinham como acompanhar a linha de pensamento de Jesus. E pela palavra nós entendemos que o ensino de Jesus trazia alívio, trazia descanso, trazia libertação. O ensino de Jesus trazia segurança ao coração daquelas pessoas. Então diz que ele começou a ensinar junto do mar e ajuntou-se a ele grande multidão. Não foi 2, 3, meia dúzia, 4, 5, foi grande multidão. Jesus não tinha os aparelhos tecnológicos que temos hoje, não tinha aqueles equipamentos para levar a sua voz ao longe. Jesus aproveitava a natureza. E conforme li no ensinamento de um determinado pregador, ensinando aos seus alunos, ele disse que para pregar ao ar livre, você precisa observar para onde o vento sopra. E não se deve falar contra o vento, mas a favor do vento. Aí vem o ditado que diz que o vento leva a palavra. Exatamente é assim que acontece. Quando você está falando ao público sem nenhum outro equipamento, usando somente os elementos naturais, que é a voz e observar o caminho do vento, a sua voz, ela recebe um eco e o vento a leva a distâncias que as pessoas às vezes nem imaginam que a voz chegou. Eu tive destas experiências em algumas ocasiões, quando nos ar livres utilizava deste método, aproveitar a direção do vento. Quando chegava a noite ao culto, as pessoas perguntavam: o senhor estava fazendo o culto aqui perto? Não, eu estava a 1, 2 quilômetros de distância, estava longe. Mas é que aproveita-se o caminho do vento e o vento se encarrega de levar a voz. Então, Jesus ia para o mar. Por quê? No mar tinha as ondas e o vento. Então, as ondas são agitadas pelo vento, e quando Jesus falava ali no mar, dentro daquele barco, aquela voz de Jesus, aquele ensino de Jesus, ele ia por entre aquela multidão e nenhum deles reclamava que não estava ouvindo. Então vemos que este método é um método perfeito. Jesus utilizou-se dele. Porque se fosse contra o vento, só os da primeira fileira daquela multidão é que poderiam ouvir a Jesus. Os que estivessem mais distantes, 50, 100 a 200 metros, porque uma grande multidão, nós vamos entender que não é 100 metros de pessoas, é muito mais que isto. E nenhum deles reclamava de que não estava ouvindo o que Jesus dizia, mas todos eles ouviam e ouviam perfeitamente. Então era o método que Jesus usava. E se nós hoje usarmos este método, continuarmos a usando, como já fiz algumas vezes, nós vamos ter resultados. Então, é por isso que Jesus utilizava esta maneira. E a forma de Jesus ensinar. Então já vimos aqui que, em primeiro lugar, a autoridade do ensino de Jesus.
Jesus tinha autoridade e tinha credibilidade. O ensino de Jesus não era um ensino fabricado pela mente humana, mas vinha diretamente de Deus. E por ser assim, ele não era nem cansativo e nem desconexo. A mensagem de Deus não vem para confundir, ela vem para alertar, para clarear o nosso entendimento e nos fazer compreender. Ao ensinar, Jesus utilizava-se do método de parábolas. Parábolas era algo conhecido do povo, que Jesus se utilizava do conhecido e do natural para levá-lo para o espiritual, do conhecido para o desconhecido. Então, como falar aquelas pessoas, na maioria do campo, Jesus utilizou-se então a parábola do semeador e da semente, que para todos era algo inteligível, e eles tinham conhecimento, como nós hoje também temos. Não temos um conhecimento aprofundado, porque vivemos na cidade, mas sabemos como é que acontece o trabalho do semeador, de preparar a terra, de lançar a semente, de cuidar dela, e até que venha o momento que ela vai produzir os seus frutos. É assim. Então Jesus ensinou usando esta parábola, fazendo com ela a ligação da ação da palavra de Deus, ou seja, a palavra que Jesus veio pregar. Esta palavra, na linguagem de Jesus, aliada com uma parábola, ela estava identificada como uma semente, cuja vida está dentro da semente. A vida não está na terra, a vida não está no ar, a vida não está na água, a vida não está no sol. A vida está dentro da semente. E a semente, nós vamos observar aqui que tipo de semente era esta que Jesus estava semeando no coração daquelas pessoas. Então, ao ensinar sobre a ação da palavra de Deus, ele usou a parábola do semeador e da semente. Então, o que Jesus disse aqui é que o semeador, ele saiu a semear. E enquanto ele semeava, ele encontrou vários tipos de solo, vários tipos de terra. Terras produtivas, terras improdutivas. Mas nós encontramos que o problema maior não estava tanto na terra, mas naquilo que procurava estar entre a semente e a terra, que eram as circunstâncias daquele momento. Porque quando a semente caiu na terra, nós vamos encontrar que a terra se encarregou de absorver a semente e dar a ela condições de que a vida se manifestasse. Então, nós vamos atentar para este ponto. Primeiro, lendo aqui no versículo 3, que está escrito assim: eis que saiu o semeador a semear. Então, o semeador saiu a semear. Aqui, este semeador é Jesus, o semeador que o Pai enviou com as sementes para semear sobre a terra, semear sobre o coração das pessoas. Então, Jesus veio para semear. Ele é o semeador. Ele é o pregoeiro, aquele que veio trazer a palavra de Deus para as pessoas. A semente, conforme nós encontramos aqui, diz que o semeador saiu a semear. E a semente, conforme nós podemos atentar para esta semente, no versículo 14 diz: o que semeia, semeia a palavra. Então, a semente é a palavra de Deus. Esta palavra é uma semente poderosa. Por isso que o escritor aos Hebreus disse que, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra como semente, ela possui vida
em si mesmo. Jesus disse: se o grão de trigo ficar na mão, fica ele só. Mas se ele for lançado à terra e morrer, vai dar muitos frutos. É assim, a semente na mão não tem valor nenhum. A semente no armazém, guardada na despensa, não tem valor. O valor da semente está quando ela é lançada sobre a terra. Aí sim, ela vai encontrar condições que Deus vai preparar e ela vai brotar e vai produzir e vai trazer alimento para muitas pessoas. A semente aqui é a palavra de Deus, que traz vida, vida com abundância, vida espiritual, vida produtiva, vida frutífera diante da presença do Senhor nosso Deus. Mas vejamos então como Jesus dividiu esta semeadura, mostrando que não se deve descuidar na semeadura, porque nós não sabemos em qual terreno, em qual coração esta semente vai produzir. E, portanto, nós temos que levar a semente no caminho por onde andarmos. Seja este caminho difícil, espinhoso, pedregoso, nós temos que continuar semeando. Porém, o que Jesus diz é assim: e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Então, a palavra aqui, nós encontramos esta palavra que foi semeada junto do caminho. Ela não encontrou terra, ela não encontrou meios para se aprofundar. A terra aqui, o solo, como eu já disse, é comparado ao coração humano. Então, esta semente que foi lançada não encontrou este caminho do coração. Então, foi uma palavra que foi rejeitada. Por quê? Porque diz-nos aqui que ela caiu junto do caminho e vieram as aves dos céus e a comeram. E qual é a explicação que Jesus deu para esta particularidade da semente que caiu junto do caminho? Nós encontramos aqui no versículo 15, ele diz: os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Então, cair à beira do caminho é não aprofundar no coração. À medida em que a palavra vem, Satanás, com a sua estratégia, com a sua agilidade, cria situações para desvirtuar, distrair a pessoa e roubar do coração delas a palavra que ali foi semeada. Existem seres humanos em que isto acontece. A palavra é lançada e ela é retirada por uma ação do maligno. Se é retirada pelo maligno, significa que ele tem acesso de entrar naquela vida e tirar dali aquela palavra que foi semeada antes que ela se enraizasse naquele coração. Então, esta primeira parte fala sobre a palavra rejeitada, a semente que não produziu, a semente que antes do processo ela foi subtraída. Mas há a segunda parte que diz no versículo 5: e outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Então, existem sementes que, se você colocar sobre a terra rasa, ela logo produz, ela logo dá sinais de que vai produzir. Mas, de repente, conforme diz-nos aqui a palavra de Deus, ela caiu num terreno que estava misturado com pedras e não lhe favorecia estender as suas raízes profundas. E o que Jesus explicou sobre isto? Por quê? Porque não tinha terra profunda. Nos versículos 16 e 17,
Jesus explicou: da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo. Antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então, o que Jesus diz aqui é isto: se no primeiro lugar Satanás vem e tira a palavra que foi semeada à beira do caminho, os que estão entre pedregais, conforme diz aqui, os que entre pedregais são aqueles que ouvem a palavra com alegria, logo recebem. Mas quando começam a vir as tribulações, os sofrimentos e as perseguições, logo eles deixam de seguir ao Senhor, se escandalizam e voltam para trás. Aqui nós vemos, então, a palavra que não conseguiu enraizar-se por causa dos pedregais, por causa dos cuidados desta vida. O poder dos problemas, da tribulação, da perseguição, se fizeram tão grande na vida da pessoa que ela não permitiu que a palavra de Deus adentrasse o seu coração e, preocupado com perseguições, com ameaças, se escandalizaram e voltaram atrás e o coração se endureceu. Mas Jesus fala sobre um terceiro tipo de solo, aqui no versículo de número 7, diz assim: e outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. Os espinhos, como que fazendo uma armadilha, sufocam aquela planta e ela tem o seu crescimento mirrado. Ela não consegue se desenvolver de maneira natural. O que Jesus explicou sobre isto? Nos versículos 18 e 19. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Qualquer coisa que entrar no coração, onde a palavra foi semeada, tem a finalidade de sufocar a palavra. Portanto, é preciso que este coração esteja livre diante do Senhor. Mas o que o Senhor diz-nos aqui, os que foram semeados entre espinhos, são aqueles que se deixam levar pelos cuidados da vida, que se encantam pelo engano das riquezas, pelas ambições, por outras coisas que têm livre acesso para entrar naquele coração. Então, esta palavra fica sufocada e não produz naquele coração, mesmo sendo uma palavra viva e eficaz. Mas o coração fechado, dominado por outras coisas, a palavra não tem o seu caminho para a frutificação ali. Mas uma quarta parte, Jesus ensinando, ele disse aqui no versículo 8, e outra caiu em boa terra e deu fruto, e que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. Esta quarta parte da semente que caiu em boa terra não estava à beira do caminho, não estava entre pedregais, não estava entre espinhos. Então, o terreno estava livre, o coração estava pronto para receber aquela semente, aquela palavra. E ao entrar naquele coração, a explicação de Jesus, no versículo 20, é: e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Então, veja como é a ação da palavra de Deus no coração daqueles que a ouvem.
a palavra de Deus e os seus ouvintes. Aqui nós vemos a palavra produtiva. Ela produziu. Primeiro ela foi ouvida, ela foi recebida, ela encontrou lugar no coração, ela brotou, ela produziu e ela frutificou. E veja que a frutificação dela foi algo maravilhoso. De uma semente, ela produziu a 30, a 60 e a 100%. 100% é dobrar o que foi plantado ali. Então nós encontramos isto que Jesus ensinou em relação à sua palavra. Então que a palavra de Deus, ela possa ter um livre curso na nossa vida, na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Que não sejamos semelhantes àqueles que estão à beira do caminho, onde a palavra vem e eles dão oportunidade a Satanás de roubá-la. Nem a semelhança daqueles que estão entre espinhos, que a palavra, entre pedregais, digo, que a palavra chega, mas ela não tem profundidade. E o que é que acontece? Quando vêm as perseguições, quando vêm as tribulações, logo eles então desistem. E nem como aqueles que a semente cai entre espinhos, que se deixam dominar pelos cuidados da vida, pelas riquezas, pelas ambições, por estas coisas que sufocam a palavra de Deus. Mas que sejamos uma boa terra, um coração pronto e preparado, aonde a palavra de Deus encontre caminho direto ao entrar pelo nosso ouvido e descer ao nosso coração, e ali estabelecer as raízes, desabrochar, abrir, manifestar em nós a vida de Deus, a vida da palavra, e que possamos então, a semelhança de uma semente, de uma boa semente que caiu numa boa terra, que vai produzir bons frutos que haverão, sim, de glorificar e de bendizer o nome do Senhor. Então que sejamos estes canais de bênçãos de Deus, que a palavra de Deus encontre guarida no nosso coração, que a palavra de Deus produza em nós os resultados necessários para nos colocar em acesso permanente diante da presença de Deus. E quando a palavra de Deus encontrar este caminho aberto no nosso coração, ela vai operar uma grande transformação na nossa vida. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é espírito e ela é vida. A palavra de Deus é poderosa na nossa vida. Uma vez que a palavra adentrou o nosso coração e lançou ali as suas raízes, os fundamentos, a nossa vida está assegurada diante do Senhor mediante a ação da palavra de Deus. Que ensino profundo, que ensino maravilhoso, que ensino que tem uma linha de pensamento, o ensino de Jesus. Ele não estava preocupado com o que as pessoas iriam dizer. O cuidado de Jesus e a ocupação dele era ser fiel ao que o Pai lhe havia concedido, a semente para ele trazer e semear no coração das pessoas. E como um bom semeador, Jesus lançou esta semente na vida de muitas pessoas e continua hoje ainda a lançar a sua palavra, a semelhança de uma semente. Eu sou prova disto, você é prova disso. Nós somos prova do efeito poderoso da palavra de Deus quando ela cai em uma boa terra e ela produz frutos para a glória de Deus. Mas lembre-se, o ensino de Jesus era com autoridade. E a autoridade com que Jesus ensinava atraía as pessoas para perto de si. O ensino não era cansativo e nem era desconexo, mas era um ensino saudável. As pessoas tinham prazer de ouvir
tantas quantas vezes Jesus se levantasse para ensinar. E ao ensinar, ele utilizava sempre algo que era do conhecimento das pessoas, do conhecido para ensinar o desconhecido, do natural para ensinar sobre o espiritual. E assim foi a vida e o ministério de Jesus. No entanto, em alguns corações, a palavra disseminada, ela foi rejeitada. Em outros, ela não teve raiz. Em outros, ela foi sufocada. Mas numa parte, ela caiu numa boa terra, ela foi ouvida, ela foi recebida, ela foi conservada e ela foi produtiva. Ela produziu frutos para a glória de Deus. Que mais uma vez a palavra de Deus tenha livre curso para atuar e operar na nossa vida aquilo que Deus colocou na sua palavra. O Senhor disse: a palavra que sai da minha boca. Lembra que Jesus disse que a semente é a palavra. Então Deus disse: a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo para que a enviei. Então esta palavra está produzindo na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Se porventura alguém, ao ouvir esta mensagem, ainda não tem esta ação poderosa da palavra de Deus, hoje é o momento, é a oportunidade de você abrir o seu coração para que a palavra de Deus entre na sua vida e você vai experimentar quão maravilhosa, poderosa, viva e eficaz é a palavra de Deus quando ela age no nosso coração, nos levando para a presença de Deus. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.